Olá, minha turminha do nono ano. Vamos agora resolver algumas questões, tá? Algumas não, muitas, tá? Vamos lá? Página 7, vamos aqui comigo. A Rússia era marcada por importante contraste no início do século XX. Caracteriza a sociedade russa e destaque quais eram os principais contrastes que marcavam essa sociedade. Meus amores, eles tinham a população de forma geral viviam em péssimas condições de vida. A maior parte da população, certo, estava concentrado ali no meio rural, certo? E as poucas que moravam nos meios urbanos, gente, eram em péssimas condições. De contrapartida, existia lá os czares, né, que tinham viviam sob todas as circunstâncias de pompas, né, todo muito bem assessorados, se alimentavam bem, vestiam-se bem, então tinha todo esse contraste social aí na Rússia, certo? Vamos aqui na segunda questão. Diversas forças davam sustentação ao governo do czar Nicolau II. Cite algumas dessas forças e explique de que maneira eles apoiavam o czarismo. Meus amores, para se manter uma estrutura, para eu me manter no poder, eu tenho que me cercar, certo, de alguns setores para a minha proteção. Não seria diferente com o czar. Opa, qual é o setor que ele tinha ali para proteger ele? Os militares, certo? Os militares estavam ali do lado do czar. E a igreja era independente, no entanto, recebia subsídios do governo. Esse subsídio, vamos supor que seja assim, ó, te dou esse dinheiro, tu fica quieto na tua, vai reclamar de nada meu não. Então a igreja, eu tô recebendo meu subsídio aqui, para que eu vou, entendeu? Então, era uma forma de ele manter os aliados ali, ó, pertinho para garantir o seu poder, certo? A gente vai, em outras questões, nós iremos perceber a participação mais efetiva do exército, tá bom? Nessa questão em defesa do governo de Nicolau II. Terceira questão. Apesar da repressão, na virada do século XIX para o XX, surgiram grupos de oposição ao governo russo. Um deles foi o Partido Operário Social Democrático Russo, POSDR, o POSDR, tá? Melhor maneira aí de falar. Explique o que foi esse partido e descreva as diferenças ideológicas observadas entre as suas duas principais facções. Claro, o partido foi criado em 1889. E eles tinham o quê? Apesar de toda a repressão sofrida pelo governo dos czares, surgiu esse partido. E só que dentro desse próprio partido ele se partiu, certo? Entre mencheviques e bolcheviques, certo? Os mencheviques, eles acreditavam que quem acreditasse naquela obra, naquela teoria, poderia se afiliar ao partido. Já os mencheviques, né, bolcheviques, eles queriam o quê? Que só as pessoas que eram oprimidas que poderiam participar do partido, certo? Então, a partir daí, por isso que esse partido, né, formou essas duas facções aí, bolcheviques e mencheviques, e vão fazer parte da história da Rússia ao longo aqui das questões, tá bom? Vamos aqui na página 8, certo? Tem um texto, eu já fiz a leitura. Eu sei que eu estou realizando resoluções de questões, mas eu espero que vocês leiam, certo? Seguinte, só para a gente saber quem foi que escreveu esse texto, certo? É o Leão Tolstói. Gente, ele estava ali ligado, a família dele, aliás, estava ligada aos czares. Mas, no entanto, não é porque a sua família está ligada a um grupo que você vai defender os ideais daquele grupo. Você pode ter 10 centavos de noção e ter a sua opinião fora daquele grupo, certo? E isso aconteceu com esse autor aqui, certo? Ele escreveu essa carta para o Nicolau. Olha, vamos aqui. Primeira questão, página 8. Em janeiro de 1902, um dos maiores renomados autores da Rússia, Leon Tolstói, escreveu uma carta ao czar Nicolau II, alertando dos problemas enfrentados pela população russa na época. Leia a seguir um trecho dessa carta. Tem aqui a carta com algumas reivindicações dele e teremos aqui algumas questões, tá?
De acordo com Tolstói, quais eram os problemas enfrentados pela população russa no início do século XX? Certo? Olha, a vigilância policial era um dos problemas, certo? A repressão, a quantidade de pessoas que eram mandadas para cadeias, que eram mandadas para o exílio. Se alguém se pronunciasse contra o governo dos czar, já tomava um chá de sumiço, certo? Então, ele falou essa questão, certo? Como czar. E a extrema violência com que essa polícia agia, essa polícia de vigilância, certo? Anos de terror, né? Vamos aqui na letra B. Na carta, o escritor dá ao imperador algumas sugestões sobre como lidar com a população e também lhe apresenta algumas das principais reivindicações dos russos. Que sugestões são essas? E quais são as reivindicações populares destacadas por Torres? Olha só, que o governo não deveria governar por meio de violência, mas sim através do diálogo, sentar com o povo e perguntar quais as suas principais reivindicações. Que isso não acontecia, porque de toda forma ele era centralizado ali nele, certo? E ele fazia as leis, então ele não tinha participação popular nenhuma. Então, política para povo para quem? Não sabia nem o que era isso, certo? Seguinte, as principais reivindicações populares estavam a liberdade de viajar, a liberdade do ensino, a liberdade religiosa. Então, tipo, o povo tava querendo, eu não quero só comida, eu também quero direitos à educação, a direito a ter o meu credo. Então, vocês imaginem como não era o governo do czar, altamente absolutista, né? Aquele poder ali, ó, centralizador e abafador de qualquer ideia contrária a dele. Vamos aqui na página 12, no Agora é com você. Em 1905, ocorreu em São Petersburgo o chamado Domingo Sangrento. Explica o que foi esse acontecimento e sua repercussão na Rússia e seu impacto sobre o czarismo. Eu vou falar bem Kelly, tá, meus irmãos? Uma galera foi lá reivindicar, certo? No entanto, foram reprimidos com bastante violência. Enquanto o povo estava gritando palavras de ordem, foram recebidos a tiros. Vocês imaginam a população que está passando fome, que está vivendo precariamente, vai reivindicar, certo? E é recebido a bala, onde várias pessoas vieram a óbito, certo? Nesse episódio chamado Domingo Sangrento. Claro que quando há mortes, infelizmente quando há mortes, chama atenção, né? Assim, hoje em dia vocês podem ver na TV, quando vem alguma notícia que gerou, alguma coisa que gerou mortes, há uma comoção muito grande. Mas é só quando há mortes é que essa comoção é gerada. Então o quê? O Domingo Sangrento gerou o quê? Altas críticas ao governo dos czares, certo? E ele, por medo de perder apoio, cedeu pequenas, né, pequenas coisas que era para se manter no... Ele não cedeu por ele reconhecer que ele estava errado. Ele cedeu que para não perder apoio, certo? Então ele acabou autorizando as eleições de uma Duma, que seria o quê? Como se fosse um parlamento. Então ele deixava de ser autoritarista, né? Altamente autoritarista, a outra palavra não tá me... absolutista, certo? Ele deixava de ser absolutista, já ali elegia um parlamento. Foi-se uma conquista desse Domingo Sangrento, mas por conta da pressão popular que ocorreu, por conta das mortes, né? Ele poderia ter feito isso sem haver derramamento de sangue. Vamos aqui na segunda questão. O que eram os soviets e qual a sua importância na sociedade russa no século XX? Olha só, gente, era um conselho que ele era democraticamente escolhido por alguns trabalhadores, certo? Eles eram votados, estavam lá quem eram os mais votados, não eram aqueles os mais influentes, não, era um conselho democrático, certo? E eram eleitos por alguns trabalhadores. Eles estavam ali na vigilância desse governo.
desempenhando algumas vezes até alguns papéis, algumas atribuições governamentais, certo? Mas o mais interessante é que eles eram realmente eleitos, certo? Por uma camada mais baixa da sociedade, certo, meus amores? Seguinte, terceira questão. O movimento revolucionário russo foi marcado por duas fases distintas. Explique quais as principais diferenças entre os dois momentos revolucionários. O governo provisório, que eram os mencheviques, certo? Que conseguiram chegar ao poder nesse governo e promoveram um governo provisório. No entanto, eles não conseguiram fazer as duas principais reivindicações, que era o quê? A retirada da Rússia da Primeira Guerra e a reforma agrária, certo? Então, eles não conseguiram fazer isso aí. Os bolcheviques tomaram o poder para si, certo? A revolução... Primeiro foi o governo provisório e depois a Revolução de Outubro, que levou os bolcheviques ao poder, certo? Então, esses dois momentos aí, esses dois movimentos foi que marcou fases distintas da Rússia, certo? Vamos aqui na página 14. Tem outro texto aqui, né? No dia 22 de fevereiro de 1917, acirraram-se as manifestações contra o governo do czar Nicolau II, com protestos e motins pela Rússia. No dia 28, 2 dias antes da renúncia do czar, o soviente de Petrogrado divulgou um comunicado e seguiu a população. Leia o texto. Tem todo o comunicado aqui dos sovientes, certo? Façam a leitura, por favor. Aponte no documento uma passagem mostrando que os revolucionários conquistaram novas adesões em sua luta contra o czar, certo? Os soldados que estavam ali para atirar, machucar quem fosse contra, né, eles acabaram voltando suas armas contra o czar, porque eles não achavam, eles aderiram à luta do povo contra aquele governo absolutista. Então era mais um apoio, era mais uma camada para apoiar aquele povo que estava lutando contra esse governo, certo? Letra B. De que maneira o autor do documento se refere ao czarismo e que propostas de governo ele defende? Ele se refere ao czar como um governo ultrapassado, né? Um governo autoritarista. Então, eles propõem o quê? Um governo popular, que a população, que parte da população esteja presente na escolha desses representantes, porque os czares estavam muito além do povão, então eles não sabiam o que estava se passando e, quer dizer, nem queriam saber também o que a população passava. Se eles estavam bem, para que eu vou olhar ali, certo? Eu não preciso deles para eu estar aqui, tanto faz eles estarem lá bem como estarem mal, eu estou aqui no meu posto, então para que eu vou olhar para esse povo? Infelizmente era dessa maneira. Letra C. Por qual objetivo foi escrito esse documento? Meus amores, esse documento ele foi escrito para adesão de novas camadas da sociedade, certo? E aquelas pessoas que ainda estavam em cima do muro, né? Que estavam, a vida é assim mesmo, eu tenho que aceitar. Negativo. Esse documento veio com o intuito de chamar todas as pessoas para irem para a luta. Vamos mudar a Rússia, vamos, não tá bom. Vamos fazer, né? Vamos correr atrás, certo? Vamos aqui na segunda questão. O cartaz a seguir, de 1919, foi relacionado à Revolução Russa de outubro de 1917. Observe com atenção e responda o que se pede. Tá aí, né? Vocês utilizam o seu russo fluente para ler o cartaz, certo? Que eu já utilizei o meu. Vamos aqui na letra A. O cartaz traz, entre outros, os seguintes dizeres. Aqui o nosso russo trabalhando. Trabalhadores, a Revolução de Outubro deu-lhes as fábricas. Que relação existe entre esses dizeres e os acontecimentos observados durante a Revolução de 1917?
Galerinha, o movimento de 1917 é o quê? A chegada dos bolcheviques ao poder. E com a chegada dos bolcheviques ao poder, o que aconteceu? Estatização das empresas, estatização dos bancos, a reforma agrária. Então, a empresa não deixou de ser um bem privado e passou a ser um bem o quê? Comum, um bem público. Então, essa fábrica também passou a pertencer ao povo. Combinado? Você percebe aí, né, o cartaz, o trabalhador. Faça a interpretação da ilustração desse cartaz com um colega. Que mensagem seu autor quis transmitir? Meus amores, olhando bem aqui o cartaz, vejam só, vendo aqui, trabalhador, né? Você percebe que a fábrica está em franco funcionamento, né? Que suas chaminés estão, certo? Tá aqui o carinha, a ilustração, o carinha tá com a roupa de trabalhador. No entanto, ele possui, ó, uma arma, né? E ele está olhando para o futuro, ao longe, ao horizonte. Ele tá observando. Isso quer dizer o quê? Que o trabalhador estava ali, na fábrica. No entanto, ele tinha que se manter o quê? Sempre observando o que estava se passando ao seu redor, certo? Para essa situação não se reverter novamente. Então, eles teriam que estar sempre o quê? Alerta. Tá, meus amores? Seguinte, vamos aqui à página 18, agora com você. Os bolcheviques chegaram ao poder em outubro de 1917. Indique as principais mudanças introduzidas por eles na Rússia. A gente já foi falado, né? Mas eu vou espremer mais um pouquinho. Bolcheviques chegando no poder, o que aconteceu? Estatização de bancos, estatização de empresas, a reforma agrária, foi distribuída terras para quem necessitava de terras. E essas foram algumas das mudanças com a chegada dos bolcheviques ao poder. A retirada da Rússia também da Primeira Guerra, certo? Fizeram um acordo onde, né, os soldados não foram retalhados por se retirarem, porque visto eles estavam em guerra, em um outro território. Só que internamente a Rússia estava, né, aquela bagunça e precisava se organizar. Então a Rússia se retirou da guerra justamente, ó, vou sair aqui para eu arrumar minha casa, porque eu tô aqui resolvendo a treta dos outros, enquanto isso a minha casa tá uma bagunça. Tirando assim, dando explicação não tão didática para vocês, tá bem? Vamos aqui na segunda questão. A Guerra Civil teve grande impacto nas medidas adotadas pelo governo revolucionário para se manter no poder da Rússia. Explique quais foram as principais medidas tomadas nesse contexto. Galerinha, os bolcheviques, para se manter no poder, se tornaram o quê? Autoritários, conservadores, que a polícia, né, fazia aquela vigilância tão severa quanto a polícia dos czares, certo? Seus opositores também, parece que ele copiou o dever muito bem copiado do czar Nicolau. O que acontecia? Seus opositores eram presos, eram exilados, enfim, né? Começou a controlar ali a mídia, enfim, o governo que entrou com a roupagem, com a nova proposta, caiu no bom e velho, não quero perder o poder. Então, para me manter no poder, eu vou abafar quem me criticar, né? Que mais de atenção, porque história é tão importante ser estudada. Terceira questão. É correto afirmar que a vitória dos bolcheviques levou a democracia à Rússia? Justifique sua resposta. Não, né? Tipo assim, não, eu acredito que ao estudar esse assunto para pesquisadores, eu acredito que não e sim. Sim, porque trouxe algumas reformas, trouxe algumas coisas que a população necessitava. No entanto, chegou num ponto X que Lenin, né, deu uma piradona e agora começou a ser autoritário, né, reprimia tudo com muita violência, tornou aquilo ali uma ditadura, certo? Então, nesse momento, Lenin se perdeu totalmente, o poder subiu-lhe a cabeça e ele fez muitas besteiras. Certo, meus amores?
Espero que vocês tenham compreendido aí essa questão histórica, tá bom, meus amores? Que bom, vocês me conhecem, o jeito que eu dou aula, né? Assim, gosto de trazer uma linguagem mais fácil para vocês entenderem, tá certo, meus amores? Desculpa aí pelas brincadeiras, mas a gente tem que estar um pouco mais leve. Um beijo e até a próxima. Tô morrendo de saudade de vocês, minhas crianças. Tchau, tchau.